Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Diogo Rezende, eu sou mestre em artes cênicas e o foco da minha pesquisa, do que eu faço, é trabalhar com os atores, treinar com os atores. E gente, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre um assunto bem sério. Na verdade, eu já queria começar pedindo para vocês curtirem o vídeo se vocês gostarem, compartilharem, comentarem e se inscreverem, beleza? E se eu lembrar no final eu falo tudo isso de novo porque eu sempre esqueço, tá bom? Mas, gente, o assunto que eu queria falar com vocês hoje, ele é realmente mais sério, assim. Muita coisa que eu for falar aqui vai ser bem óbvia para muita gente que tá assistindo. Mas, assim, saibam que na prática não é tão óbvio assim, tá? Na teoria pode até ser, mas na prática não é. E sobre o que é o assunto? Sobre disciplina e ética no teatro. No trabalho no teatro, não é? Primeira coisa, gente, teatro é um trabalho em grupo. Teatro só funciona, isso aí 99% das vezes, porque às vezes acontece, da pessoa fazer o monólogo e ela se dirige, só tem ela. Ela mesma escreve o texto, enfim. Mas tirando esses casos que são bem específicos, gente, teatro é um trabalho em grupo. Óbvio, assim. E, ó, pra você ver, isso já é óbvio. Não é? E o que significa teatro ser um trabalho em grupo? Significa que o que está sendo feito no teatro, uma peça, por exemplo, ela só vai conseguir ser feita se todos desse grupo colaborarem, porque é um trabalho em grupo. Então, cada um vai ter a sua responsabilidade e se a pessoa simplesmente não cumprir a responsabilidade, o que foi acordado, o que foi combinado, é muito provável que o processo, de novo, de montagem de uma peça, por exemplo, seja um processo completamente bagunçado, assim. Ficar uma bagunça e se no final sair alguma coisa foi por algum milagre, assim. E eu comentei que, na teoria, isso pode até ser óbvio, tipo, gente, lógico que é teatro, o diretor dirige, os atores atuam, o cenógrafo vai fazer o cenário, o figurinista figurino, enfim. É óbvio que todo mundo aí tem que se conversar pra no final sair alguma coisa, né? Mas como eu tava falando, não é óbvio. Não é óbvio, porque na prática isso não acontece. Na verdade, assim, na prática, metade das vezes acontece isso e metade das vezes não acontece. O que é muito. O que é muito. Muito, muito, muito. Eu, por exemplo, eu falei que a minha área é trabalhar com os atores, né? E isso inclui tanto dar aula, treinamento, quanto montar peça também. Eu adoro tanto ser professor quanto diretor. Eu adoro essas duas coisas. Mas, gente, eu acho que de todas as peças que eu já dirigi, mais da metade, por isso que eu falei ali 50-50, mas se bobear até mais. Cachorrinhos. Mais da metade dos processos de direção dessas peças que eu fiz, do processo de montagem dessas peças, era uma frustração atrás da outra, assim. E eu confesso que em vários momentos, em várias das peças que eu já montei, eu pensei seriamente em largar a mão no meio. Eu pensei seriamente em largar a mão do meio, porque simplesmente não estava dando certo. E é daí que agora eu vou começar a explicar o porquê. O que acontece para me levar a chegar nesses estados de quase desistência, por exemplo. A principal coisa, e a mais recorrente, é o que mais acontece, é ator simplesmente faltar. Sabe? Falta. A questão de não ir. E o pior que não ir é não ir e não avisar que não vai. Porque assim, se eu tô dirigindo uma peça e foi combinado com os atores que eu vou dirigir eles vão atuar na peça que eu tô dirigindo, é um trabalho em grupo, todo mundo tem que participar, também tá combinado ali que eu vou precisar que eles vão nos ensaios para eu dirigir eles. Senão eu vou dirigir quem? Vento. Não existe isso. Não é?
E principalmente eu que utilizo o Demidov, e até com o Stanislavski também é assim, se o ator não vai no ensaio, o personagem que ele vai fazer vai ficar raso se ele não participar dos ensaios. Vai ficar raso, não vou conseguir desenvolver ali o ritmo necessário para a cena ficar legal. E é uma coisa que frustra muito, sabe? Frustra muito. Eu juro por Deus, assim, eu não lembro o último ensaio que eu tive que foi todo mundo. Assim, isso aí, assim, no último ensaio de um monte de peça que eu tive. Não lembro a última vez que foi todo mundo. E isso é uma coisa que me frustra muito, 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 muito. Porque, por exemplo, eu chego no ensaio achando que eu vou conseguir ensaiar tal cena, eu já meio que preparo, e a pessoa que vai fazer parte dessa cena não vai no ensaio, simplesmente não vai, não avisa, ou se avisa no meio do ensaio, não deu pra ir. E, gente, além de ser frustrante, isso é feio mesmo, sabe? Porque a pessoa fica parecendo uma completa irresponsável, assim. Sabe? É feio de você olhar e ficar assim, por que eu tô trabalhando com essa pessoa, sabe? É muito feio. E eu não sei se... eu acho que o que falta, na verdade, é a noção de que teatro é um trabalho em grupo. E, de novo, é meio óbvio tudo isso que eu tô falando. Mas parece que para essas pessoas isso não é óbvio, isso é normal. Eu até, na última peça que eu dirigi, eu lembro que até no primeiro encontro que foi o pessoal, já esperando que fosse acontecer algumas questões de faltas assim, eu comentei com eles que, gente, olha só, isso aí porque em processos anteriores já tinha acontecido isso, né? Eu falei, pessoal, busquem faltar só se vocês estiverem morrendo. Ou se for uma coisa muito grave mesmo. Não faltem porque, tô cansado, não vou hoje. Ou, que dorzinha de cabeça, não vou hoje. Gente, por favor. Eu tô dizendo isso também porque quando eu dirijo uma peça, eu me entrego muito a esse processo, sabe? Eu, como diretor, eu quero muito que esse processo funcione. Porque eu já tô pensando na peça lá na frente, na hora de apresentar. Esse é um papel do diretor, e pensando nas coisas, organizando tudo. Eu fiz um vídeo aqui só sobre o papel de diretor. O papel do diretor numa peça ou num filme e tal, se vocês quiserem ver, procurem aí. Mas eu já fico pensando nessas coisas, eu já vou organizando na minha cabeça. E quando essas coisas acontecem, por exemplo, falta, como eu tô falando, me frustra demais. Demais, demais, demais. Porque, assim, uma coisa que eu detesto é ensaiar com papel na mão. O ator lê a fala e no meio do ensaio, assim, ele lê a fala em cena. Detesto isso. Até por isso que eu trabalho com os atores de forma mais improvisada. Né? Eu não peço para eles decorarem todas as falas também. Eles leem, a gente lê o texto, porque eu costumo atuar também nas peças que eu faço, e a gente improvisa a cena com o que a gente lembrar que a gente acabou de ler. Daí a gente relê de novo, improvisa de novo, e com isso o texto vai sendo memorizado de uma forma um pouco mais orgânica, menos mecânica, sim, e funciona. Nas peças que eu dirigi, funcionou. Então, quando a pessoa falta, como é que se faz isso? Um ator vai substituir o que faltou? Mas daí se ele substituir o que faltou, como não é o personagem que ele vai fazer de verdade, ele só vai estar substituindo, não tem porque eu, como diretor, pedir pra ele atuar como se ele estivesse trabalhando naquele personagem. Então acaba que o ator vai lá e fica lendo o papel na mão. Porque ele tá substituindo só, fica lendo com o papel na mão, né? Isso aí já atravanca a cena, não fica a mesma coisa. Sabe? Não fica a mesma coisa. E outra coisa, agora vamos aí pro segundo ponto. Que comigo nunca aconteceu, na verdade, esse segundo ponto comigo nunca aconteceu. Mas eu percebo que acontece em outros grupos, com outros diretores que estão dirigindo, que é ator, atriz, estrelinha, sabe? Que sempre quer ter um monte de fala, sempre quer aparecer muito, e se não tem isso, a pessoa fica irritada, faz birra. Adulto fazendo birra, gente, vocês têm ideia do que é isso? De novo, é a palavra feio, é feio, porque é infantil. Sabe quando você chega pra criança e fala que feio que você fez, que bagunça, que feio? Dá vontade de falar isso pra esses atores. É assim, gente, que feiura, cresce, pelo amor de Deus. Você vai fazer peça só se o seu papel for mais importante, for o maior? Pelo amor de Deus. Papel coadjuvante, personagens coadjuvantes, são tão importantes quanto
os personagens, entre aspas, principais. Porque são justamente os personagens coadjuvantes que vão dar camadas para a peça. Se uma peça tivesse só personagem principal, ela ia ficar rasa. A tendência é a peça ficar rasa, sem profundidade, sem camadas, sabe? Então é saber o papel que você tem, e agora papel não no sentido de personagem, mas saber a sua função ali, da importância do que você está fazendo. Você pode ter 2 falas na peça inteira, mas você está na peça por algum motivo, seu personagem está ali por algum motivo, porque se ele não fosse importante, ele simplesmente não estaria. Então entenda a importância do papel que você está fazendo, e não faça birra. Isso aí principalmente quando a gente está criando uma peça, né? Não necessariamente pegando um texto já pronto, mas criando uma peça. O pessoal faz birra. É muito feio. É muito feio. E outra coisa também que entra nisso de estrelinha, de querer ser estrela, é a pessoa ficar querendo chamar atenção no meio da cena, sendo que o personagem dela nem era pra ficar chamando atenção nessa hora. Sabe? Também é muito feio, porque dá pra ver muito que é o ator, a atriz tentando chamar atenção e não o personagem ali, sabe? É o ator, a atriz saindo das circunstâncias da peça, voltando para as circunstâncias dela da vida real e pensando, vou fazer isso para que todos olhem para mim nessa hora. E isso é muito feio também. Isso é muito feio. O Stanislavski, ele tem um capítulo no 2º livro dele só voltado a essa ética do teatro. Mas tudo que eu tô falando aqui não tem a ver com o que ele fala, tá? Eu recomendo vocês lerem esse capítulo dele, que é muito interessante também. É um capítulo bem longo até. E ele detalha bastante as questões que ele coloca como disciplina e ética no teatro. Mas o que eu tô falando aqui tá partindo das minhas experiências pessoais, sabe? Bom, gente, acho que deu pra entender, né? Essa questão do trabalho em grupo. Isso inclui também você não ficar interferindo no trabalho do outro, né? No sentido de, se o meu trabalho é só atuação, essa é a única função que eu tenho, eu não vou ficar enxerindo e principalmente discutindo com quem tá fazendo o cenário, por exemplo. É questão de respeito, sabe? Não é nem questão de, eu não quero que você dê pitaco no que eu tô fazendo porque eu quero fazer do meu jeito. Não é questão disso, é questão de respeito. Você sabe tudo o que o cenógrafo tá pensando? Ou o diretor mesmo, você sabe tudo que o diretor tá pensando pra você ficar discutindo com ele? Você tá lendo a mente do diretor? Pra antes até de você fazer o que o diretor pediu, você já começar a fazer birra e não querer? Não. Não. Isso aí, eu tô dando exemplo de ator pra cenógrafo, pra diretor, mas vale pra qualquer função, gente. Tá? Vale pra qualquer função. O cenógrafo fica discutindo com o figurinista. Eles podem conversar, mas o que ele não pode, por exemplo, é tentar dar a palavra final, sendo que essa função não é dele. Sabe? Porque senão fica feio. Fica feio. Sabe? De novo, tô usando essa palavra de novo. É feio. A gente tem que saber os nossos papéis. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, que eu sempre dou presencialmente com os alunos, mas eu não sei se eu já falei isso aqui em vídeo. Tem um grupo que eu participei durante 3 anos na faculdade, que era um grupo de pesquisa e extensão, e a gente fez algumas peças nesse grupo. O meu papel, minha função nesse grupo era atuar. E nessa época que eu participei, eu já pesquisava Stanislavski, eu não pesquisava Demidov ainda, mas já pesquisava muito Stanislavski. E o nosso diretor, que era um professor nosso também, ele não utilizava Stanislavski, ele utilizava outras coisas. Mas o meu papel ali era atuar. Não era ficar discutindo com o meu diretor que, sei lá, porque eu estava estudando Stanislavski na época e eu acreditava que o melhor caminho era talvez usando o que o Stanislavski propunha. E como eu disse, o nosso diretor não fazia o que o Stanislavski propunha. E mesmo eu discordando dele nesse sentido como ator, eu não lembro de uma vez de eu começar a discutir com ele a partir de uma indicação que ele me deu como diretor. Porque se ele tá me dando uma indicação como diretor, tem algum sentido ele tá me dando isso. E o meu papel é confiar nele. Porque ele está dirigindo. Se eu não confiar nele, vai ficar uma bagunça. É uma questão de confiança, essa questão de ética e disciplina, sabe? Confiança também tá ali no meio. Confia no diretor. Se você quer ficar retrucando o diretor toda hora, vai você dirigir uma peça então, cara. O problema é que a maioria dessas pessoas que fazem birra, discute, quando é pra elas dirigirem, elas não querem. Elas falam que não quer porque é muito trabalho. Então respeita o diretor, sabe?
Porque é o papel do diretor organizar tudo. Mas tem um limite, claro, que eu também costumo falar pro pessoal. Óbvio que se o diretor for pedir para você fazer alguma coisa que vai colocar em risco a sua saúde, tanto mental e física, você pode não querer. Você fala, não vou fazer isso. É óbvio que você pode falar isso. O que eu tô querendo dizer aqui é que não é pro ator ficar discutindo com o diretor por questão de, agora você vai entrar e fazer isso aqui agora, tá, Lúcia? Sei lá, um exemplo. E a Lúcia começa a discutir com o diretor, não, porque eu acho melhor eu fazer de tal jeito. Não é o papel da Lúcia discutir isso. Sabe? Não é o papel da Lúcia discutir. E o que eu tô falando aqui também, gente, não é que o ator não pode dar um pio. Ele pode sugerir coisas, mas a palavra final vai ser do diretor. Então a Lúcia, ela poderia até falar, olha, mas e se eu entrasse por ali, Roberto, sei lá, outro nome aleatório. E se eu entrasse por ali? Não seria melhor, talvez, pro meu personagem? O diretor pode pensar e falar, realmente, melhor, então vai. Ótimo. Mas se por acaso o diretor discordar também ótimo. Sabe? Gente, é tudo um acordo. Trabalho em grupo funciona com acordo, confiança e respeito. Se não tiver isso, vai ficar frustrante para todo mundo. Tá bom? Para todo mundo. Enfim, esse vídeo foi um grande desabafo. Tá bom? Eu acho que se você faz teatro, se você atua, ou se até você dirige e está assistindo esse vídeo, você deve ter se identificado com alguma coisa que eu falei. E de novo, muita coisa que eu falei aqui não parece óbvia. Porque é óbvia. Mas na prática não acontece. Na prática não acontece. É que eu acho que as pessoas elas têm dificuldade de entender que elas não estão na cabeça da outra pessoa, sabe? E para fazer essa pessoa entender que ela não tá na cabeça da outra é muito difícil. Eu não sei porque isso acontece. No sentido de, eu não tô na cabeça do diretor para entender o que ele tá querendo com isso que ele tá me pedindo. Então eu não vou brigar com ele. Nesse sentido. Posso até perguntar, ele tentar explicar. Mas normalmente, quando a gente imagina alguma coisa na nossa cabeça, até explicar pode ser difícil. Então o mais fácil é confiar. Tá? De novo, desde que não prejudique a sua saúde, tá? Tem esse limite. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam se vocês gostaram realmente, tá? E é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal, gente. Tchau, tchau.